Se alguém te dissesse para você levar cervejas para os seus amigos, você levaria? Mas e se levar uma sacola de cerveja para os seus amigos representasse entrar no meio de uma guerra, tipo a guerra do Vietnã? Você faria isso assim, com toda a felicidade do mundo? Pois é, vamos discutir esses parâmetros de um filme do Russell Crowe, que eu gosto bastante, aliás, um ator que eu realmente sigo bastante os seus filmes, porque ele é incrível. É Operação Cerveja de 2022, que eu tenho muito a te contar e analisar nessa resenha sobre a minha ótica, a minha forma de enxergar o mundo. Então, vamos ver o que o filme revela? Então eu vou aproveitar e vou já te avisando que vão sair 2 resenhas, essa aqui que já está saindo, né, você está assistindo agora, e a Zona de Risco também com o Russell Crowe, de 2024. Parece que não, só que sim, os 2 filmes têm muito a ver para pessoas como eu, e eu espero que você, que enxergam muito além do comum. Então, primeira coisa que nós vamos falar, Operação Cerveja 2022, que é este momento desta resenha que nós temos para fazer. Então, se você não assistiu o filme, eu fortemente recomendo que você assista primeiro, porque não tem como eu fazer o tipo de resenha que eu faço, a análise que eu faço, sem que eu lote de spoilers, né? Portanto, se você não assistiu, assiste o filme primeiro, depois você volta para essa resenha. Mas, então, seguindo em frente, quem teve a ideia de fazer uma viagem de levar cerveja para o Vietnã? É baseado em uma história real, com algumas pinceladas alteradas do livro que é a respeito do personagem principal e documentário, por sinal, que saiu primeiro antes do livro, pelo que eu percebi. A história real de um personagem que então foi chamado o contexto The Greatest Beer Room Ever, porque ele não levou só cerveja, ele levou rum também, mas no filme a gente tem só cerveja. Então nós temos lá a história de um barman, que é o Coronel Lynch, ali alguém que participou de outras guerras, Segunda Guerra Mundial, essas coisas assim, e então ele tem aquela visão poética do exército americano sob um certo ângulo, porque sob outro ângulo ele é um ser bem desanimado. Junto com alguns jovens em seu bar, ele está conversando com eles e menciona, por causa de uma propaganda na guerra do Vietnã, que saía na televisão o tempo todo da época, dizendo o quão heróico eram os Estados Unidos combatendo os comunistas no Vietnã, matando o seu próprio exército lá, passando pelas agruras que passou durante 19 anos, quase 20, e matando a população local que mal sabia o que estava acontecendo, porque era tiro de um lado, que eram os supostos comunistas, e tiro do outro lado com os supostos salvadores do mundo, anticomunistas, que eram os que tinham fomentado e feito e criado, porque foi o Império Britânico Americano, que então fomentou o crescimento do comunismo pelo mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Internacional Comunista foi criada graças ao exército americano, ou seja, toda o patrocínio dos donos do mundo, que deram à Europa de mãos beijadas para que Stalin e seu exército russo penetrassem por toda a Europa, indo em direção ao leste, dominando plenamente toda a região, graças a estar usando equipamento bélico 100% americano. Então, essa gracinha que se conta de que os americanos são inimigos dos russos, é toda a novela que nós temos sempre, a narrativa que as pessoas caem, e ali, nesse filme, nós temos a sátira da beleza poética, que é alguém que se posiciona, supostamente os americanos, se posicionando como uma nação libertadora dos outros. E para libertar os outros, ele os mata. Não sei porque eu estou rindo. Eu rio porque é tão incrivelmente evidente isso, e até o seu próprio povo não entende e manda seus filhos
para morrer na guerra da forma como aconteceu, voltavam sem pernas, sem braços, sem condição de continuar em frente na vida, porque estavam totalmente aleijados, ou os caixões voltavam nos aviões, patrioticamente tendo morrido ali, matando pessoas inocentes, população do campo que plantava arroz, e esses eram que eles matavam, chamados de Vietcongs. Então, todo esse manejo para que uma guerra durasse 20 anos aparece no filme. Então, é incrível ler resenhas, falando mal do filme, etc., porque os resenhistas, oficiais falam tanta besteira, porque eles são do sistema, obedecem o sistema, ou têm a visão ultra rasa e querem o filme dentro do contexto que lhes agrada, e não entendem a sátira. Esses 2 filmes do Russell Crowe, e tem mais um terceiro, que eu já fiz uma resenha, mas dentro de um webinário, mostrando a questão da Primeira Guerra Mundial e o extermínio das tropas australianas e os rapazes da Nova Zelândia sendo trucidados pelos turcos nas guerras, na Batalha de Galípoli. Então, esse jogo onde se mandam pessoas inocentes para patrioticamente matar outras pessoas inocentes, é um jogo do absurdo total, porque as pessoas caem nisso, mundialmente falando, e o pior é que é tão evidente que eu fico chocada, porque que ninguém percebe isso, não sei. Mas voltando aqui, a história é essa. Então, tem a propaganda da guerra na televisão, eles contando as mentiras, que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra e que estavam defendendo o mundo do comunismo, matando os coitados vietnamitas. E então, o coronel Lynch tem a ideia de levar a cerveja, mas ele falou brincando, não era, foi só uma maneira de inspirar a coisa. Mas lá no bar tinha um jovem da geração nem, que já era presente na época em menor proporção, mas sempre teve os nem, nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, mas é bonzinho, cérebro pequeno, sem visão real do mundo e que necessita uma pancada na cabeça ou descer ao mais denso e terrível submundo para despertar. Então, Tiki Donahue, de 26 anos, representa a humanidade, que só desperta no momento em que está sendo afogada no seu próprio poço de sangue, né? Digamos assim. Então, esse rapazinho, que é feito pelo Zac Efron, grande ator, grande ator. Zac Efron é um dos grandes atores da nossa atualidade, que se perde no meio de bebida e outras coisas ilícitas, que talvez ele tenha tomado um pouco de jeito, já foi pior no seu passado, mas você perde porque acaba atrapalhando uma carreira que poderia ser a cada vez melhor por um rapaz que é realmente multitalentoso. Então, nesse papel, que ele representa o personagem que existiu, o Tiki Donahue, ele dá um banho e claro, o Russell Crowe aparece só da metade em diante do filme, mas numa pontuação, em pontos específicos muito importantes. Então, esse homem do bar, que é o Coronel Lynch, interpretado pelo excelente também Bill Murray, só tem bom ator nesse filme, aliás, todos são, né? Odiava ver esses protestos na televisão, então ele ficava reclamando por um lado ali, ia para Manhattan, que era a região dele. Então, esses rapazinhos eram todos da região de Nova York, e alguns dos seus amigos que cresceram juntos já estavam lá na guerra, e vários deles, por sinal. Os outros que estavam resistentes estavam no bar dizendo: será que devemos ir? Será que não deveríamos ir, alistar-nos para sermos patriotas? Essas coisas que se colocavam na cabeça, porque a população faz aquilo que narram no meio. Então, eles obedecem com uma certa facilidade até esse tipo de coisa, né? E aí, no meio disso, então, o Bill Murray fala: esses manifestantes que estavam contra a guerra do Vietnã, muito corretamente, não sabem que nossos soldados os veem
E que isso é transmitido para o mundo todo, ou seja, é como se os soldados precisassem sempre de apoio para estarem lá, enquanto que as pessoas deveriam sempre se opor à guerra, como havia essa visão da passeata e das pessoas pedindo para trazerem os soldados de volta. Pelo menos alguém tem cérebro. Aí diz lá: eu gostaria de ir para o Vietnã e rastrear todos os garotos da vizinhança apenas para dar uma cerveja, diz o coronel. Momentos depois, o Zac Efron, que é o personagem principal, que é o Tiki, levanta a cabeça e diz: eu poderia fazer isso. Isso é muito parecido com o que aconteceu na vida real, se diz, né? Então, 2 dias depois dessa conversa, ninguém levou a sério o que ele tinha falado, porque pareceu que tanto o coronel quanto o Tiki estavam só jogando conversa fora. Mas 2 dias depois, o Tiki pegou uma sacola cheia de cervejas e partiu em um navio de suprimentos de guerra chamado Drake Victory. O verdadeiro Tiki, até publicado em um documentário que em seguida foi realizado a respeito dele, diz assim: muitos dos meus amigos estavam servindo no Vietnã. Eu só queria ir até lá e comprar uma cerveja para todos eles, e foi o que eu fiz. Veja a cabeça do ser, né? Comprar uma cerveja, levar para ele lá, como se ele estivesse indo para no meio de uma festa, compartilhar as coisas. Ele disse isso ao The New York Times, que no final de 1967, quando ele tomou a decisão de ir, havia mais de 20 jovens do bairro dele que perderam suas vidas na guerra do Vietnã. Então o Tiki, o verdadeiro nome dele era Donahue Beer, tem alguma coisa a ver, Rum. Ele tinha 26 anos e ainda morava em casa na época da sua corrida para a cerveja no Vietnã. Mais tarde, ele se casaria com Teresa Terry O'Neill. Logo no lançamento do filme, nós vemos o Zac Efron do lado do verdadeiro Tiki, já vovozinho, mas muito interessante ter esses dois, um lado a lado do outro. Se checarmos os fatos desse documentário, que depois também tem livro, The Greatest Beer Run Ever, confirma que o John Donahue, conhecido como Tiki, era um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais. No final de 67, ele tinha saído, né? Quando decidiu ir atrás dos seus amigos do Vietnã e dar-lhes cerveja. Esse pessoal do Fuzileiros Navais, nunca, no caso dele, ele nunca entrou em ação, então ele simplesmente teve lá um treinamento dos fuzileiros navais, depois saiu fora e mal sabia dar um tiro, e essa é a verdade. Então, durante seus 4 anos no exército, como soldado raso, ele esteve nas Filipinas e no Japão. Ele estava trabalhando como fuzileiro naval mercante em 1967 e já havia viajado ao Vietnã 3 vezes antes, então não era tão desconhecido assim. Ele tinha as autorizações de segurança certas para poder trabalhar a bordo de um navio transporte com destino ao Vietnã como um senhor das máquinas lá, um mecânico de bordo. Então ele tinha algum conhecimento do assunto, não foi assim tão perdido totalmente, a única coisa é que ele nunca tinha participado de uma guerra. O Tiki tinha a intenção, seu projeto, seu mapa, de encontrar 6 grandes amigos lá do bairro dele, ali no Vietnã, né? Só que durante a viagem dele até chegar no Vietnã, 2 deles morreram. Então sobraram só 4 e um deles, que se fala o tempo todo, Rich Reynolds, foi morto em ação e outro foi mandado para casa após contrair malária. Esse saiu no CBS News, ou seja, são todos fatos reais. O personagem de Russell Crowe, o fotógrafo de guerra Arthur Coates, é baseado em uma pessoa real? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer, e na verdade, não. Ele foi colocado para fazer o filme ser mais interessante, e ficou muito mais interessante, porque aquele lado de alguém desperto no meio da tolice mental dos outros, né? Então, ele faz um papel de enxergar as coisas como são e fazer o Tiki cair na real, porque infelizmente o Tiki era muito bobão, né? Então, no filme Tiki, Zac Efron visita um bar no Vietnã e encontra um fotógrafo de guerra rude chamado Arthur Coates, interpretado por Russell Crowe. E não é um bar só, é um bar de um hotel. E nesse hotel,
diz lá que a imprensa internacional estava, então havia alguns repórteres e tinha um local, no bar onde tinha o nome dos fotógrafos e dos correspondentes internacionais que morreram na guerra do Vietnã. É justamente com o Russell Crowe, o fotógrafo, né, Arthur Colt, que é o personagem que só aparece no filme, não existiu na vida real, que tem a dica mais importante, que é onde eu quero mexer com você. Então, eu fiz um webinário falando sobre a Operação Gládio, né, que é a operação de mexer por debaixo dos panos com agências de inteligência para inverter as coisas e para mostrar uma narrativa, então eles executam ações que até é contra os seus próprios do seu próprio partido, tipo 11 de setembro, para poder fazer com que o público aprove a continuação da guerra ou o início de uma guerra. Nesse caso é para aprovar a continuação da guerra. Então, ocorre aí, junto com o Russell Crowe e o personagem, então o Tiki, que é o Zac Efron, a famosa tomada e derrubada e bombardeio da embaixada americana em Saigon. Então, essa é uma passagem importante para dizer o quanto estavam indignados os Estados Unidos e o seu povo, porque a embaixada americana tinha sido bombardeada, os muros tinham sido derrubados e vários tinham sido mortos lá na embaixada. Então, uma batalha ocorre entre o exército americano e os Vietcongs. Isso tudo mentira. Tanto os bombardeios, é Operação Gládio, que o termo é Stay Behind. Eu gostei muito desse filme quando eles mostram isso. Então, os americanos com seus tanques têm ordens de derrubar a parede da embaixada, os muros, e eles mesmos atirarem lá dentro, né? Então, saiu na mídia que os Vietcongues tinham entrado em Saigon quando Saigon estava tomada pelos americanos, tinha exército americano para tudo que é lado. Em nenhum momento, nenhum Vietcong entrou em Saigon, nenhum dos comunistas entrou em Saigon, e sim o próprio exército americano, com ordens da CIA. Ali aparece no filme as ações da CIA, muito bem colocado. Esse filme é muito interessante, revelador para quem tem olhos, mostrando então que foi uma operação da CIA comandando certos grupos do exército, ou então era a CIA mesmo se disfarçando de exército, inventando um ataque dos comunistas, chamados então Vietcongs, a Saigon, e o escândalo e a tomar a embaixada e derrubar o muro e bombardeá-la é como bombardear os Estados Unidos. Então, isso fez com que o presidente americano saísse falando que tinha que continuar bombardeando o Vietnã para salvar o Vietnã dos comunistas, sendo que essas operações visavam unicamente continuar a máquina de guerra americana. Lembro que os dois Kennedys foram assassinados, John e Robert, exatamente por causa de oposição a guerras. Então, John Kennedy morreu porque ele não queria exatamente, embora fosse do sistema, e estivesse impedindo vários níveis da máfia de Chicago entrar em ação nos Estados Unidos, ele tinha como objetivo impedir ao máximo, ou postergar ao máximo a guerra do Vietnã, e isso foi o que o matou, e a seu irmão, alguns anos depois. Então, entenda que eles tiram da frente os seus próprios e geram o que for, porque essa turma do sistema que são os donos do mundo, né, os dito cujos que eu costumo falar, eles não têm pátria, eles não têm povo, eles não têm nada. Eles têm um objetivo e o maior objetivo de todos é o desastre desse nível e de todos os níveis possíveis que eles possam executar com o apoio da população, porque como Tiki não enxerga um palmo à frente do nariz, porque tem exatamente esse tipo de personalidade, bobinha, né? Ai, 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 falta de conhecimento, falta de tudo, só dorme, come, dorme, faz alguma coisa, quem sabe por aí vai.
Uma parte interessante é que o personagem, o Tiki, viaja pelo Vietnã em áreas super perigosas, protegido pelo próprio exército, porque o exército via lá um paisana, né, vestido como um ser normal americano, andando no meio do Vietnã e somente os caras da CIA faziam isso. Então essa é uma parte engraçada, que é recorrente, o quanto o exército não pede identificação e apenas aprenderam a palavra turista. Então dizer que a CIA estava por lá, vestida paisana, como se fosse uma pessoa normal e não usando roupa do exército, então eles diziam: "É turista". Então perguntaram para o Zac Efron, que é o personagem: "Você é turista?", né. Aí ele: "É, sim". E aí pronto, o exército achou que ele era da CIA, e a CIA tá acima, então eles faziam tudo, mandavam ele para cá e para lá. O ruim é que em um momento específico ele realmente encontra o cara da CIA e colocam ele num helicóptero para ir para um dos locais que ele queria ir para localizar um dos amigos, mas o cara da CIA estava com um pobre coitado vietnamita que ele queria extrair informações sobre aonde estava não sei quem ou que grupo. Aí esse coitado desse vietnamita é jogado do helicóptero, o cara da CIA, muito gentilmente, joga ele do helicóptero lá para baixo, morte, né. E o Zac é o personagem, né, o Tiki, o Zac Efron, fica com aquela cara assim, e o cara da CIA já começa, né: "Espera aí, nós CIA, a gente mata todo mundo, e você tá aí com essa cara? De onde é você? Quem é teu chefe? Quem é que é teu líder, né, qual que é o seu código?". Aí ele não sabe qual é, o avião pousa, ele já tenta enrolar, entra numa situação de ter que fugir, porque a CIA vai atrás dele oficialmente para matá-lo, embora ele seja americano. Que gente suave e gentil, né. Essa informação sai toda nesses documentários e está na CBS Sunday Morning, né. Bom, aí nesse meio dessa história, quando ele começa a ser ajudado pelo próprio exército, ele é levado a um pelotão no centro da briga, aonde o seu amigo mais um dos amigos mais queridos é o Jake Pickens, sargento Rick Dugan, é o artista, né, Jake Pickens faz o sargento Rick Dugan, aliás, também com bastante semelhança, foram bem escolhidos. Esse rapaz estava numa trincheira, escondido, porque de dia é tiro para tudo que é lado, junto com um grupo do exército americano, no meio da selva, onde o tiroteio era direto. Então, os vietnamitas, supostamente comunistas, atirando no exército americano. E aí chega o Zack, dizendo que ele era, né, aquela história de que ele era da CIA, então o exército levou ele lá de helicóptero e diz: "Ó, é da CIA, ele quer falar com o sargento Rick Dugan". E essa parte é ridiculamente engraçada, pior que aconteceu. Então, o cara que estava lá, responsável, que eu não lembro qual que era a patente dele, chama pelo rádio, coitado do Rick Dugan, que fala: "Tá brincando que você quer que dia que eu saio da trincheira? Eles vão ficar me atirando, eu vou me matar. Olha, tem um cara aqui da CIA que quer que você venha pra cá". Aí ele sai da trincheira, correndo pra tudo que é lado, tomando tiro pra tudo que é lado, consegue chegar, quase morrendo, e na hora que ele chega, estava lá o Tiki, fazendo palhaçada, brincando, achando que estava no meio de uma festa. Aí o Rick Dugan, né, que é o sargento, fica extremamente revoltado, porque o Tiki querendo brincar de festa, brincar de casinha, vamos tomar uma cervejinha, enquanto que o rapaz quase morreu com os tiros. Então essa parte é uma coisa que eu quero parar aqui, estou contando, não é por acaso, é um estado hoje muito comum. Quando a gente fala, no meu caso, e eu vejo pessoas falando, que tentam contar o que está acontecendo no mundo e para onde o mundo está indo, a nível de guerra, a nível econômico, a nível sociocultural, a visão do futuro e etc. A população, a massa toda, se comporta como dois níveis. Uma é não tô nem aí, sobreviva quem puder, que aí é o problema da guerra dos zumbis que vai acontecer em breve.
E o outro lado é os tontos, que estão completamente alucinados, vão para a festa, vamos lá, tá tudo bem, vamos viajar, Maria Pereda, ali para a Turquia, para o Egito. Aí eu falo, talvez voltemos vivos, mas a chance de acontecer qualquer coisa a qualquer momento, você sabe quando a coisa pode acontecer? Não. Você sabe o que que é a qualquer momento algo pode ocorrer? Não. Sabemos quando? Não, não sabemos quando. Pode acontecer a qualquer momento. E tá passeando por lá, e aí como é que fica? Fecha o aeroporto, fecha tudo, só bombardeio, uma revolução interna e os turistas podem ser os alvos. Então, assim, quando eu vejo as pessoas, esse é um exemplo, mas exemplo é você falar com qualquer um e a pessoa não tem noção de nada e acha que está tudo acontecendo, ou acha que está acontecendo porque está escrito na Bíblia. E é então porque está escrito na Bíblia e não porque alguém está executando o roteiro que está escrito na Bíblia, que é que está acontecendo tudo isso. Vocês estão vendo a foto da clássica, uma do lado da outra, a que foi feita na Operação Cerveja, o filme com o Zac Efron, no meio da mata, exatamente com o sargento Rick Dugan e sua equipe, mas comparada com a foto real, porque de fato isso aconteceu, tudo que eu estou falando para vocês faz parte da narrativa e a prova, são provas, tem várias fotos dele no meio desses pelotões, e é confirmada a posição desses rapazes que faziam parte do exército. Então, Rick Dugan fazia parte, estava lá no meio da maior tempestade possível da guerra. E tem uma outra foto bonitinha aqui, que é ele com o rum, né? No filme só tem a cerveja, mas aqui é uma foto dele dando rum para os seus colegas, como se isso fosse a coisa certa a fazer numa guerra. Mas ok. Então, John Chick Donahue, ele se colocou realmente em perigo enquanto estava no Vietnã? Tem umas perguntas assim que responde-se no documentário. Sim, a checagem de fatos do The Greatest Beer Room Ever, que é o documentário original em inglês, que depois virou esse filme, né, Operação Cerveja, realmente mostra que aquelas coisas que estão no documentário são reais, apenas o filme adicionou essa pitada do repórter, que estava tirando fotos e que então mostra um pouco de realidade no filme. Então, o personagem verdadeiro, Rick Dugan, interpretado por Jake Picking, é esse que eu acabei de contar a história, ele realmente estava em uma emboscada perto da fronteira do Vietnã do Norte. Então, ele realmente confirma tudo isso aconteceu, esse rapaz sobreviveu, ele conseguiu, ele era muito bom. Então, tinha alguns que estavam no exército que não tinham nem ideia do que estavam fazendo, que não tinham perfil, né, apenas se alistaram e mal foram treinados, enquanto que esse, ele era, por isso estava na forma de sargento, ele era um líder, ele era realmente bem treinado, e então ele dá uma entrevista confirmando que foi uma coisa incrível o Tiki ter encontrado ele, porque ele fala assim: nós nunca ficamos no mesmo lugar por mais de 2 ou 3 dias seguidos. Então é incrível que o Tiki tenha me encontrado. Ele encontrou porque o exército levou ele achando que ele era da CIA. Porque se não fosse vir o exército, ele não teria nunca ter encontrado seus amigos. Talvez a experiência mais perigosa de Tiki tenha sido quando ele rastreou o último nome de sua lista, o Bobby Papas, interpretado por Kylie Allen no filme. Então, isso depois, né, ocorreu mesmo, depois que a ofensiva do Tet, assim chamada, de 1968 começou. Papas estava estacionado em um enorme depósito de munição que foi atacado pelos Vietcongs. Então, eles explodiram 8 milhões de munição em 8 segundos. Tanto quanto cabalista. Lembra, Papas, US$ 1 milhão por segundo. Veja bem a situação, né? O dinheiro que os Estados Unidos levou para lá e a máquina de guerra, como capitaliza, produzindo armas, que é assim que os Estados Unidos cresceram, além do dólar ter se tornado, claro, uma moeda de reserva para troca, sempre de qualquer moeda por ele como moeda de reserva.
Então, o jogo sempre foi muito bem feito, e agora para desmontar os Estados Unidos, vamos utilizar a guerra, só que guerra contra os Estados Unidos e não a favor dos Estados Unidos, tirando a moeda de reserva, aos poucos, sendo substituída em cada região por sua própria moeda. Então, agora nós estamos numa guerra oposta. É de propósito, não é por acaso, porque isso tudo é uma questão de programa do sistema para quebrar a hegemonia americana de propósito. Então, eles vão usar novamente guerras, revoluções e quebrar esse poder econômico que surge principalmente da moeda de reserva. Muito bem. Eu lembro que tudo foi preparado para que essa guerra no Vietnã ocorresse, foi um dos motivos do John Kennedy tentar evitar, os 2 irmãos Kennedy tentarem evitar isso, porque a partir de 13 de setembro de 1945, conforme aparece a figura aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, isso tudo estava preparado para começar uma tomada comunista, e esse era o esquema que foi feito pelo Império Anglo-Americano, de propósito para criar um inimigo comunista que tinha a liberdade agora de invadir tudo para que eles fossem lá guerrear contra ele. Então, ao entregar a espada do Japão em Saigon, exatamente no Vietnã, em 13 de setembro de 1955, começa a preparada para que nessa região do Vietnã, Laos, Camboja e inclusive Tailândia, que não ficou nada de fora, via China, via Guangzhou, né, descessem os comunistas para começar essa intercalada. Então você não tinha só o comunismo russo, e sim o início de um processo da própria China comunista. Então, esse crescimento do comunismo na China matou não só essa região que eu acabei de apontar, que está aí no mapa para vocês, como matou depois, em vários momentos e até ao final da era de Mao Tse-tung, mais de 100 milhões de chineses. Então, o objetivo desse jogo é sempre eliminar a população, entenda. Dá uma olhada aqui, a tela, vocês estão vendo a Guerra do Vietnã, aqui na Wikipedia. E nós temos a data 1º de novembro de 1955 até 30 de abril de 1975, 19 anos, 5 meses, 4 semanas e 1 dia. Local é Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, Camboja, Laos, Mar da China Meridional, Golfo da Tailândia, como eu mostrei no mapinha para vocês, né? Então, os beligerantes, você tem Vietnã do Norte, Vietcong, né? Então, chamado Quimer Vermelho, a China, um país grande, né? A União Soviética, a Coreia do Norte, essa turma toda estavam sendo apoiados pela Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, claro, a Alemanha do Norte ficou toda dominada pelos comunistas, pobres alemães. Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Cuba e Suécia. Interessante, né? E do outro lado, Vietnã do Sul, Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Laos, Camboja, República do Quimer, Tailândia, Filipinas, apoiados pela República da China, que é a China pequenininha, né? A Taiwan, Malásia, Singapura, Canadá. Aí nós vemos que tínhamos 860 mil tropas, né, pessoas dos comunistas, e supostamente, e 1.420.000 em 1968 dos aliados, vamos assim dizer, né? Aí as baixas é que a coisa é triste, aqui vocês têm então por país, por participante, mas o que importa olharmos aqui embaixo é o que temos como civis vietnamistas mortos, 627 mil como mínimos, mas o número com certeza vai na casa de 2 milhões. Total de mortos vietnamitas, 3 milhões. Mortos na Guerra Civil do Camboja, 310 mil. Do Laos, 62 mil. Mortos de militares não indochineses, 65 mil. Total, eu vou para o máximo porque é o mais perto da verdade, 3 milhões e meio ao longo de quase 20 anos. E o que acontece quando nós vemos esse tipo de coisa?
Como as pessoas não observam que guerra é isso, para se salvar um e para se fazer a mentira da uma justiça para libertar um país, se mata quase o país inteiro. Você tem isso não é só no Vietnã, você teve na Coreia, você teve isso, obviamente, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, as desculpas para ir, seguir matando, você tem agora na Ucrânia. Por onde você olhar, a história é sempre a mesma, na questão dos Estados Unidos justificar as torres gêmeas criadas pela própria CIA para derrubar, para poder ir até o Iraque, Afeganistão antes, e Síria e Companhia Limitada. Tudo isso é uma narrativa. E o objetivo é um só: esmagar, matar, destruir. Porque, além da troca de poder e de ganho financeiro, eles têm um objetivo maior, que é esse que eu acabei de falar. Então, tem uma parte bem tristezinha do filme, que era até bonitinha, mas que ficou triste, que é a questão do Oklahoma, o guarda Oklahoma, que ele estava lá em Saigon, no meio do trânsito, tentando coordenar as tropas americanas, o povo passando pela rua, ninguém obedecia a ele, ele falava, e ele faz amizade com o Tiki, o Zac Efron, e fala para ele que ele queria ir para Oklahoma, porque ele tinha a peça de teatro Oklahoma lá e a música Oklahoma na sua cabeça. E o Zac faz uma amizade, o Tiki faz uma amizade com ele, e naquele atentado, falso atentado da embaixada, que é esse que ocorre que a CIA que derruba a parede lá e derruba os muros e bombardeia a própria embaixada para culpar os Vietcongs, ele é assassinado e o Tiki vê ele no meio da rua lá morto, e isso dá uma pena porque você percebe o quê? Pessoas boas, que era o caso desse guardinha, inocentes, jogados em uma guerra que interessa a outros e morrem nesse sistema dessa maneira, e as pessoas não se dão conta dos horrores que estão acontecendo e quantas pessoas inocentes morrem nisso. No meio disso tem uma outra cena que lembra exatamente esse aspecto, que é uma criancinha que o Zé que estava indo, né, o Tiki, estava indo buscar um amigo dele lá no meio das áreas perigosas, e ele caminhando sozinho, a bel seu risco total, melhor dizendo, e encontra uma menininha que sai da mata atrás da bola e ela se assusta tão dramaticamente ao ver um americano na frente dela, ela começa a chorar achando que ele a vai matar, justo o Tiki, né, que era tão também inocente. Ele tenta acalmar a menina, aí a mãe sai correndo da mata, cata a menina e leva ela para dentro da mata de novo, tipo assim: "Eu salvei minha filha, esse cara ia matar minha filha". É assim que eles viam os americanos, assassinos do povo, de crianças, de inocentes, que não tinham nada a ver com a história horrorosa conduzida dessas guerras. Essa parte é bem de chacoalhar a cabeça das pessoas para que elas entendam o que é feito, né, cá entre nós. Há uma parte que aparece lá com o personagem do Russell Crowe, que é o repórter, o Arthur, que coloca para o Zack bem claramente que os repórteres não podiam passar a verdade da guerra, porque eles eram obrigados a contar uma história que a imprensa, então, reforçaria através das mentiras que os repórteres estavam contando, que então a guerra tinha que continuar por mais tempo, porque eles diziam que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra, quando na verdade isso não é o que aconteceu ao longo desses quase 20 anos. Então, essa parte também é uma parte bem impactante, porque é a verdade. Vou falar aqui algumas frases que apareceram no meio do caminho e que chamam a atenção. Uma delas é: as mentiras e a conspiração para distorcer a verdade. É isso que prejudica a América. Aí outra aqui: você viu quem são os soldados? Esse é o personagem do Russell Crowe, né, que é o repórter. Você viu quem são os soldados? São crianças. Boas crianças patriotas que fazem o que o país lhes pede. Eu quero dizer a verdade por eles.
As pessoas que gerem essa guerra não são patriotas, muito bem colocado. São políticos, mais do que isso, e negociam na moeda das mentiras. Enquanto as mentiras continuarem, seguirão mandando jovens patriotas para matar os vietnamitas e serem mortos, para justificar os rapazes que acabaram de serem mortos. Então, eles mandam os rapazes, né, de volta mortos nos caixões para os Estados Unidos, e isso justifica a vingança. Então, mandarem mais jovens para serem mortos e matarem coitados dos vietnamitas que estavam lá só plantando arroz para subsistir. Então, essa é a mesma história do 11 de setembro, a mesma história da invasão do Afeganistão, a mesma história da invasão do Iraque, é a mesma história que você vai ter, sempre a mesma história. Eles criam mentiras para justificar as atrocidades, é sempre tudo igual. Aí diz lá, eles não são soldados, o próprio Russell Crowe falando, né, o personagem, eles não são soldados, são pessoas, são mães e pais se defendendo dos americanos, ele se referindo aos coitados vietnamitas, que é o exemplo da menininha e da mãe, apavorados porque o tique americano apareceu lá. Outra frase chocante que o próprio personagem do repórter lá, com o tique fala, então isso não é uma guerra, é um assassinato em massa. É isso que a guerra é, uma gigantesca cena de crime articulado pelos senhores do poder e de uma organização religiosa que está por detrás e que comanda todas essas narrativas, porque eles ficam felizes de gerar tamanha dor. Ah, uma frase do coronel lá do bar, logo no começo do filme, que vale a pena aqui ser colocada, diz: nossos pais e avós lutaram para salvar a Europa, mas eu não estou certo de que estejamos salvando o mundo dessa vez. O que nós temos que considerar aqui para fechar essa resenha é o mais importante ponto, que é por que a humanidade precisa da mesma coisa que Tiki precisou. Pessoa boa, mas era inútil. Ele era um bom rapaz que não fazia nada, não trabalhava, o pai brigava com ele não estudava, o pai brigava com ele, e nada acontecia. Até que então ele toma um choque tremendo, ele vai no mundo do La La Land e descobre o mundo real. Então, quando ele volta após esse drama, tendo sobrevivido surpreendentemente a ele muda. Então ele entra na faculdade, se forma, trabalha, se casa, constitui família e adquire um nível de entendimento, que eu não vou dizer que é muito grande, mas que foi o suficiente para que ele saísse daquele estágio do idiota completo. Bonzinho, mas idiota completo. Então, o que nós temos com a humanidade é, na grande massa, você divide em dois pedaços, os maus, porque a humanidade tem a sua porção de gente ruim, tanto quanto tem lá nos donos do mundo, e tem a grande maioria, na verdade, que tende a ser mais bom do que ruim, e tem pessoas muito boas. Então você pode dividir esses dois lados, né, em mais pedaços para poder entender mais a esquerda ou mais a direita, não de político, e sim mais positivo ou mais negativo. E você consegue entender que essa massa tende a acordar só quando a coisa está muito grave. As pessoas vão acordar sobre tudo o que está acontecendo no mundo agora quando a guerra chegar à sua porta, quando a comida faltar na sua mesa, quando a economia quebrar de vez. Aí eles vão começar a parar de ficar dizendo que é tudo teoria da conspiração, que nada disso acontece, como se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acontecido, como se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido. É como se as coisas nunca tivessem acontecido. Só que quando a gente olha para a história, principalmente com os olhos que eu olho, com a verdadeira história da humanidade, eu só vejo coisas que verdadeiramente aconteceram. E elas são terríveis. Portanto, essa resenha deste filme, e a intenção que tem por detrás
desse filme, e você vai perceber isso presente em alguns filmes do próprio Russell Crowe, né, eu vou fazer mais uma resenha, a seguir dessa, que vocês vão entender isso. Ele tende a chacoalhar e mostrar o estado da mente das pessoas e o como nós podemos e devemos assumir uma responsabilidade de alterar esse padrão. Está em nossas mãos alterar tudo isso. Sim, é possível. Sim, é possível. Mas se ninguém assumir a responsabilidade individual para parar de ficar adormecido nesse processo e despertar para a realidade, realmente nada vai mudar. Então é isso, pessoal. Era um recadinho, uma ideia, uma visão de um filme que eu fortemente recomendo que você assista, se você não assistiu. E vamos em frente, adquirindo mais consciência, mais capacidade de encarar a realidade para que a possamos mudar. Um abraço e até mais.